Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pelas plataformas digitais do portal Foco no Fato. Eu sou Marcos Queiroz e mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. No quadro Política em Foco desta quarta-feira, nós estamos recebendo o pré-candidato a vereador de Manaus, Zé Ricardo. Seja muito bem-vindo, Zé Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado também, Marcos. Obrigado aí pelo convite, né? A oportunidade de a gente poder estar aqui para conversar sobre as eleições desse ano e a minha pré-candidatura a vereador para a cidade de Manaus. Perfeito. Muito bem. Vou ler aqui a breve biografia do pré-candidato. Zé Ricardo, mas seu nome político José Ricardo é de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Zé Ricardo é economista, advogado e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Foi vereador de Manaus por 2 mandatos consecutivos entre 2005 e 2011. Foi deputado estadual por 2 mandatos consecutivos entre 2011 e 2019. Foi deputado federal pelo Amazonas entre 2019 e 2023, onde presidiu a Comissão dos Direitos Humanos e a Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Manaus, a CMM, e agora concorre ao cargo de vereador de Manaus. Pré-candidato, o senhor já foi vereador da nossa cidade. Por que concorreu ao cargo novamente? Então, Marcos, primeiro eu queria aqui já deixar um abraço a todos que estão acompanhando essa entrevista, né? E a gente está como pré-candidato a vereador porque entende que Manaus precisa de vereador para fiscalizar as ações da prefeitura. Você vê que a prefeitura tem um orçamento de mais de 9 bilhões de reais. Em 4 anos, o próximo gestor vai ter em torno de 40 bilhões de reais e está faltando quem fiscalize a aplicação desse recurso, a utilização do orçamento do município para as ações da prefeitura, na saúde, na educação, na mobilidade urbana, no transporte, no cuidado com as pessoas, no cuidado com os bairros, no lugar que as pessoas moram. Então, estou pré-candidato para isso, para cobrar transparência, prestação de contas e fazer aquilo que é o papel do vereador. O vereador ele tem que legislar e o vereador tem que fiscalizar. E é isso que a gente pretende fazer para poder o recurso realmente chegar a quem precisa, a população que hoje está tão necessitada. Verdade. Pré-candidato, caso o senhor seja eleito vereador, queria que você destacasse para a gente quais são os seus principais projetos. Olha só, Marcos, Manaus tem tantas necessidades, e eu diria assim, olhando primeiro na questão urbana, problema do saneamento, né, você vê todos os igarapés poluídos, a falta de drenagem em muitos bairros, quando vem as chuvas, alaga tudo e as pessoas têm prejuízo. Você tem o problema do tratamento de esgoto e até mesmo do lixo, né, que não tem um reaproveitamento, não tem reciclagem. Então, a gente pretende cobrar que essas ações de saneamento possam ser executadas, porque elas podem melhorar a qualidade de vida da população e, no caso do reaproveitamento, reciclagem, coleta seletiva do lixo, gera renda, principalmente para as entidades catadoras. Mas, é claro, queremos lutar pela educação, melhorar as escolas e apoiar os professores, também continuar essa luta pela saúde, porque as pessoas sofrem todo dia em filas enormes, não conseguem falar com o especialista, precisam de tratamento, e também lutar para gerar emprego, a economia. Eu sou economista, então eu acho que nós temos que fortalecer atividades como o turismo, cuidar do centro, a produção de alimentos, aumentar a oferta de alimentos mais baratos e, portanto, você tem um acesso através das feiras de produtores. Então, são várias ações que, como vereador, a gente pode apresentar propostas e, com isso, ajudar a melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus, que tanto sofre ainda. Verdade. Pré-candidato, no decorrer da semana, ao passo que nós anunciamos os nossos entrevistados aqui no quadro Política em Foco, nós recebemos algumas perguntas dos internautas através do nosso WhatsApp e redes sociais. E a nossa produção separou algumas aqui que eu já quero fazer para o senhor. O senhor, como defensor dos povos indígenas, já chegou até a ser coordenador da frente parlamentar, né, mista no Congresso Nacional, certo? E chegou a dizer que vai defender os direitos dos povos indígenas em Manaus. De que forma o senhor pretende fazer isso? Olha só, eu acho que isso é muito importante. Sabe que Manaus, Marcos, tem, segundo o IBGE, em torno de 70 mil indígenas de etnias diferentes morando em Manaus. Então, falta moradia, temos que lutar para garantir loteamentos, regularização de áreas onde indígenas já estão hoje instalados,
Eu fiz emenda parlamentar, por exemplo, para escolas indígenas e os centros culturais indígenas, que está sendo implementado. Então, acho que tem que fortalecer para garantir também a manutenção dessa cultura, essa diversidade toda. Também recursos para gerar emprego e renda, como eu fiz uma emenda através da Embrapa, que está ajudando no processo de transferência assim, de conhecimento para que comunidades indígenas possam produzir e, com isso, ter a sua renda. Então, são vários projetos. E eu vou defender na Câmara um projeto chamado Orçamento Indígena. O que eu consegui aprovar na Assembleia Legislativa para que 0,5% da arrecadação do Estado fosse destinada à política indígena, infelizmente o governador atual revogou essa lei, que foi um grande avanço, eu vou lutar para o município de Manaus. É o orçamento indígena, para ter recurso para a política indígena. Além de que acho que tem que ter espaços para o artesanato, para a cultura, é a chamada cidade indígena, ou seja, você criar espaços para que os próprios indígenas possam gerar renda, emprego, trabalho e se sustentar. Então, são vários projetos. Claro que nós temos que cuidar, principalmente, da manutenção do local de moradia. Talvez esse seja o maior desafio na cidade de Manaus, tanto para os indígenas como não indígenas. É verdade. Eu quero agradecer a participação de vocês. Aproveitando, quero informar que vocês podem compartilhar essa live através do aviãozinho aqui no Instagram e também o link através aqui do nosso canal do YouTube. Nós estamos ao vivo hoje conversando com o pré-candidato a vereador de Manaus pelo Partido dos Trabalhadores, Zé Ricardo. E falando em internautas, tem mais uma pergunta aqui no nosso script, agora para falar de segurança, pré-candidato. Nós temos visto que, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2023, registrou que Manaus teve o maior número de roubo de celular do país. Nessa área de segurança, caso seja eleito vereador, o senhor terá algum projeto de lei para apresentar nesse sentido? Olha só, a segurança pública, a parte de polícia, o Estado cuida, né? Polícia Civil, Militar. Mas o município, a prefeitura, tem um papel muito importante na prevenção. Não só a guarda municipal, que eu acho que tem que fortalecer, tem que ampliar, tem que ter concurso, tem que ter guarda municipal para as escolas, para as unidades de saúde, para várias outras instituições, para as praças, né? Porque eu quero investir muito, lutar para que a prefeitura investa em praças e cuide nos lugares, dentro do bairro, para os idosos, para as crianças, mas tem que ter segurança e a Guarda Municipal pode contribuir com isso. E a gente precisa trabalhar os jovens, as crianças. Eu, como deputado federal, inclusive, nós conseguimos equipar todos os conselhos tutelares. Todos de Manaus foram equipados com veículos e materiais, como computadores, celulares, para funcionar melhor. Foi uma emenda de minha autoria que foi implementada hoje em todos os conselhos. Temos que fortalecer as entidades que trabalham com jovens. Por isso que também já tinha apresentado emendas que ajudaram várias entidades sociais para poder ter um trabalho de formação, de capacitação de jovens. A Fazenda Esperança, que trabalha os dependentes químicos, por exemplo, para tirar, né, dessa escravidão, da dependência química, todo ano conseguir recursos para ajudar essa obra tão importante que tira muitos jovens dessa situação. Então, tudo isso, ações de prevenção, contribuem para melhorar a segurança na cidade. Um lugar bem iluminado, temos que lutar para que tenha iluminação, não só no lugar público em si, né, de grande convivência, mas nas ruas. Muitas ruas estão na escuridão, favorecendo, logicamente, a criminalidade e outras ações. Portanto, a prefeitura tem muito para fazer e, como pré-candidato a vereador, vamos defender isso, melhorar a segurança na cidade de Manaus. Pré-candidato, nós temos acompanhado denúncias de contratos superfaturados, né? Principalmente na área da educação, né? Da atual gestão municipal. A educação ela continua, né? Com baixa qualidade. O que fazer para reverter esse cenário? Olha só, em relação à educação, eu pretendo continuar lutando e defendendo os professores, os funcionários das escolas, a data base que tem que ser cumprida pela prefeitura, a legislação que fala da carreira dos professores e professoras, dos educadores. Eu vou lutar também para que a lei que foi aprovada de minha autoria, de um outro colega, o Luiz Castro, para que tenha psicólogo, assistente social, nutricionista em toda a escola municipal. Já é uma lei que eu sou um dos autores, temos que cobrar o cumprimento. Uma outra lei de minha autoria, que vamos cobrar o número máximo de alunos por sala de aula, para não ter salas superlotadas.
Também nós temos o Fundeb transparente, que é uma lei também de minha autoria, cobrar que a prefeitura publique todo mês quanto entrou para o Fundeb, quanto foi pago, quanto foi a parte dos professores e quanto sobrou, para saber se tem sobra no final do ano, para poder repassar para os professores através de abono. Além de mais escolas, porque é um absurdo, a prefeitura continua alugando muitos prédios sem condições nenhuma para funcionar como escola. Então, vão ser algumas dessas lutas. E, é claro, o orçamento de Manaus é muito alto. A previsão para o ano que vem é de quase 10 bilhões. A metade são contratos. Então, tem que ter fiscalização, cobrança, transparência. E é isso que eu pretendo fazer, sendo eleito vereador. Cobrar que tenha um detalhamento de todos esses contratos. Tem que ter transparência. É o dinheiro do povo que vai embora ou deveria ir para serviços que melhorem a sua vida, mas muitas vezes você vê as denúncias de superfaturamento, é a corrupção, é o desvio do dinheiro. E esse é o papel do vereador, é fiscalizar isso, é poder cobrar que seja apresentada a total transparência nesses contratos, que eu repito, é quase 4 bilhões e meio, quase 5 bilhões, que é a metade de 10 bilhões, que a outra metade é para pagar os funcionários, os trabalhadores, funcionários da prefeitura. Certamente. Agora nós vamos falar de saúde, pré-candidato. Quais os projetos o senhor pretende apresentar na Câmara Municipal de Manaus, caso seja eleito? A atual gestão diz que Manaus é um exemplo nessa categoria. O senhor concorda? Olha, logicamente que não concordo, porque o próprio prefeito atual, isso no ano passado, ele estava admitindo que a ação da prefeitura só atinge metade da cidade, ou seja, a atenção básica, a cobertura da atenção básica acontece apenas na metade da cidade. A outra parte da população é atendida por outras instituições, do próprio Estado, SPAs. Então, é urgente a construção, a instalação de mais UBSs, Unidades Básicas de Saúde, com equipes completas. Mas as UBSs precisam também ter mais estrutura para fazer, por exemplo, exames preventivos. Por isso que eu defendo 2 projetos, um relacionado à saúde das mulheres, que nós precisamos garantir que toda UBS tenha referências, né, nos vários bairros, para fazer ações preventivas contra câncer de mama e de colo de útero. Isso pode ser feito tanto para as mulheres mais jovens como outras, mas tem que ir lá o exame ser feito lá, de mamografia, e não depender do sistema de regulação do Estado, que você não sabe quando é que vai ser atendido. E a outra é a saúde dos homens. Tem que ter o programa, e é isso que eu estou defendendo, tem que ter uma estrutura de atendimento especializado para os homens, na prevenção de câncer de próstata, que atinge os homens. Então, são 2 projetos que eu vou estar defendendo, que você tem que ter toda uma central de atendimento especializado do município para esses 2 segmentos e que hoje são vítimas de câncer. E quando não há esse trabalho de prevenção, as pessoas depois têm que fazer o tratamento contra o câncer e nem sempre consegue vencer. Por isso que lá no SECOM tem muita gente fazendo o tratamento que poderia ser evitado se o município já tivesse tomado providências. E é isso que, como deputado, como vereador, deputado eu cobrava, agora como vereador, pretendo cobrar especificamente do município a implantação desses 2 projetos. Perfeitamente. Nós estamos ao vivo no quadro Política em Foco desta quarta-feira, conversando aqui com o pré-candidato a vereador José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. Agora nós vamos para uma categoria que eu tenho certeza que você que está nos assistindo gosta muito, que é cultura. Quais são os projetos que o senhor vai apresentar nessa área, pré-candidato? Olha só, antes de mais nada, Manaus é assim, uma riqueza cultural, né? Você tem a criatividade dos nossos artistas, né, dos profissionais, de jovens, e isso tudo começa principalmente no ambiente da escola. É a escola que tem que ser o primeiro lugar que você pode estimular e apoiar iniciativas, a criatividade dos jovens, das crianças, né, dos meninos, das meninas, e que amanhã vão se tornar os grandes artistas lá. Então, a escola, em primeiro lugar, é o espaço também da cultura. Assim como eu defendi um projeto a nível de Estado, que toda escola tinha que ter auditório, além de ter biblioteca e ter a quadra de esporte, vou defender o município, uma política, plantação de auditórios, de espaços para essas atividades culturais. A outra é que você tem que apoiar os grupos que vão surgindo. Hoje, grupos folclóricos, grupos musicais, tem poucos grupos teatrais, porque há pouco incentivo. Então, assim, a prioridade da prefeitura é apoiar
essas iniciativas menores, mais simples. Você vê que a prefeitura agora vai realizar o festival Passo a Passo, né? O festival que já virou uma tradição, vai gastar milhões com artistas que vêm de outros estados. Eu não sou contra contratar artistas famosos, né, que o povo gosta também. Mas a prioridade, da mesma forma, no mesmo nível, no mesmo tamanho, tem que ser também para os artistas de Manaus, locais, que precisam desse apoio. Então, esse vai ser um foco de atenção, de luta nossa como vereador, porque nós temos muito a mostrar, e muitos artistas podem sair daqui e se destacar a nível nacional, mas se não tiver o incentivo, não tiver o apoio agora, logicamente vão ter mais dificuldade. Se vai ter um recurso para os eventos, sempre tem que haver prioridade para os artistas locais. Muito bem. Pré-candidato, como o senhor pretende promover o emprego e o empreendedorismo aqui na nossa cidade? Esse é um ponto bem importante também. Olha só, Marcos, uma coisa que realmente todo mundo fica muito aflito é a questão do trabalho, do emprego, né? Quando a pessoa fica desempregada, realmente cria toda uma desestabilização na própria família, né? É muito difícil. Então, o município também tem que ter a defesa e ações para gerar emprego. Eu sempre defendi a Zona Franca de Manaus, né, como deputado. Eu acho que é importante a gente manter, defender a Zona Franca, fortalecer a Zona Franca. O município tem que participar mais das discussões, da atração de empresas, esse é um lado. Mas nós precisamos, a nível local, a prefeitura pode fazer, por exemplo, aumentar a produção de alimentos. Produzir alimentos mais baratos, de qualidade, gera muito emprego. Eu visitei todos os ramais aqui do entorno aqui da nossa cidade, do nosso município, né, da área rural. E eu vejo que há um potencial muito grande de produção de alimentos, gerando mais renda e proporcionando, logicamente, alimentos mais baratos. Por isso que eu defendo que cada bairro tenha uma feira da agricultura familiar. E com isso o agricultor que está produzindo possa vender diretamente para a população. Tem o outro lado, o lado do turismo. O turismo é muito importante. Aumenta cada ano o interesse das pessoas em conhecer o Amazonas, mas em particular Manaus. E Manaus você tem povos indígenas, você tem a natureza, você tem rios, você tem a floresta, você tem a parte histórica, mas tem que cuidar da cidade, cuidar do centro. Eu consegui uma emenda de bancada, eu levei para ser discutido com a nossa bancada na legislatura passada, 10 milhões de reais para reformar as 3 igrejas históricas do centro de Manaus. A Igreja Matriz, a Igreja de São Sebastião e a Igreja dos Remédios. São patrimônio histórico, as reformas já estão em andamento e elas vão, logicamente, vão continuar sendo parte do processo de turismo do centro da cidade de Manaus. Mas tem que ser muito mais, tem que revitalizar todo o centro. E essa é uma luta nossa, fazer com que o centro se transforme num grande centro turístico, gastronômico, cultural, aproveitando todo esse patrimônio que nós temos, que é a história da cidade de Manaus. Todo mundo quer conhecer isso, mas do jeito que está hoje, abandonado, sem segurança, é muito difícil. Então, é uma atividade que a gente pretende fortalecer cada vez mais. Isso vai gerar muito mais emprego para a cidade de Manaus. É um assunto recorrente, né, pré-candidato, o abandono do centro da nossa cidade. E existe muito o que fazer para reverter esse cenário, né? Essa emenda que o senhor mencionou agora aqui das 3 igrejas é uma delas. Mas o que o senhor pretende mais para que a gente possa andar por ali com segurança, com a nossa família, aos domingos, feriados? O que fazer para reverter o abandono de uma forma geral do centro da nossa capital? Tem que começar realmente com a segurança, né? Eu acho que esse é o papel, o vereador precisa ser uma voz para chamar a atenção da prefeitura, as parcerias necessárias com o governo do estado, Polícia Civil, Militar, usar da inteligência. Hoje em dia, você precisa usar a tecnologia também para a segurança. O centro da cidade precisa ser ocupado, tem muitos prédios abandonados, você pode transformar em moradia, que esse é um projeto também que a gente está defendendo, uma política de moradia para a cidade de Manaus. E não só para os bairros distantes, que hoje precisaria ter conjuntos residenciais, e agora com o programa do Minha Casa Minha Vida, que voltou, né, do governo Lula, isso vai favorecer muito a construção de casas, apartamentos, gerar emprego e renda, né, da construção civil. Mas o centro da cidade precisa ser ocupado. Muitos prédios poderiam se transformar, sim, né, em espaços de moradia da população. E isso vai criar vida para o centro. E, com isso, organizar, reordenar e, vamos dizer assim, revitalizar, que seria o termo. Aproveitar o porto histórico,
aproveitar todo aquele ambiente que nós temos lá e que hoje está abandonado porque a prefeitura não se interessa e o governo do estado também não. E também os vereadores estão calados, né? Você vê pouco vereador cobrando, fiscalizando, chamando atenção. É por isso que eu quero ser vereador, por isso estou pré-candidato, para ser essa voz, para efetivamente cobrarmos essa política para cuidar do centro, do turismo e da geração de emprego para a cidade de Manaus. Perfeitamente. Nós estamos ao vivo no quadro Política em Foco desta quarta-feira com o pré-candidato a vereador de Manaus, Zé Ricardo. Pré-candidato, vamos falar um pouco do seu partido, o PT. Ele reconheceu recentemente a eleição do Maduro na Venezuela. O que pensa o cidadão Zé Ricardo sobre essa eleição? O senhor votaria nele? Olha só, estamos no Brasil e nós temos o nosso processo eleitoral, a democracia, a eleição que eu defendo. Quem ganha, ganha a eleição, quem perde, vira oposição. E a gente tem que cobrar que isso continue. No Brasil, a nossa Constituição precisa ser respeitada, lutamos para isso. O Lula ganhou a eleição, o Lula perdeu a eleição, o Lula volta, o Lula foi preso, se defendeu, foi inocentado, foi ser candidato, ganhou de novo, respeita as decisões. Esse é o nosso Brasil. Os outros países, eu não tenho muito para falar, porque cada país tem a sua regra, sua Constituição. Assim é nos Estados Unidos, assim é na Venezuela, assim é na Colômbia, assim é na Alemanha, assim é na Europa. Cada país tem as suas regras e a gente espera que essas regras sejam respeitadas. Não sou eleitor de lá, sou eleitor do Brasil, então eu vou me preocupar aqui com o Brasil, com a nossa cidade. E estamos agora nessa pré-campanha para vereador, mas junto também com o nosso pré-candidato, o Marcelo Ramos, né? Nós estamos juntos, aí, eu e ele temos a experiência de parlamento, mas também essa experiência de ser candidato. Eu já fui candidato a prefeito, Marcelo também, Marcelo Ramos. Ele agora é o candidato, vai ser o candidato a prefeito e eu a vereador. Então, juntos vamos lutar pela cidade, pelo povo, pelas necessidades, com essa transparência que precisamos do orçamento, que é muito alto, e naquilo que é prioridade mesmo, né? O dinheiro é muito, é pouco ao mesmo tempo. Então, tem que ser bem utilizado. E por isso que, como pré-candidato a vereador, nós vamos estar lutando por isso. E o Marcelo Ramos, né, também com esse mesmo espírito, essa vontade, essa experiência para cuidar da cidade, cuidar do povo, cuidar da vida das pessoas, né? Certo. Pré-candidato, a sua não reeleição para a Câmara Federal, ela foi vista como surpresa, né? O que aconteceu na sua avaliação? Olha só, eu primeiro agradeço, né, as pessoas que votaram em mim. Eu fui um dos mais votados deputados federais, foi o 8º mais votado. Eu não tenho o que reclamar. As pessoas votaram em mim para deputado estadual, fui um dos mais votados na época, fui reeleito, fui eleito deputado federal em 2018, o mais votado do Amazonas, e nessa eleição também. Agora, tem as regras eleitorais, né? Para um partido eleger, partido ou uma federação de partidos, para eleger, tem que atingir o coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral do Amazonas muito alto. Eu fui bem votado, mas os outros candidatos da federação não tiveram uma votação tão boa e no somatório nós chegamos perto, mas não atingimos o coeficiente eleitoral. Se a regra da eleição de 2018 fosse a mesma para 2022, eu estava dentro, porque eu fui um dos mais votados. Mas mudar a regra acabou me prejudicando e acabamos não atingindo o coeficiente eleitoral. Mas eu só tenho a agradecer ao povo que votou livremente. Aí eu não compro voto, não fico fazendo assistencialismo, enganando, enrolando. Então, foram as pessoas que acreditam, que acompanham no meu trabalho, a nossa luta, e dessa forma vamos continuar. Estamos bem otimistas para a eleição desse ano. Estamos com muita garra, com muita vontade de cuidar da cidade de Manaus. Perfeito. Pré-candidato, você acha que o candidato do seu partido, o Marcelo Ramos, ele representa os ideais da esquerda? Olha, o Marcelo Ramos, ele por muitos anos, desde a juventude, ele foi membro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, partido de esquerda, né? Sempre lutando pela justiça social, né? Lutando pela juventude, lutando por uma sociedade melhor. Então, ele tem uma trajetória eleitoral, vitoriosa também, que ele foi vereador, foi eleito também deputado estadual e foi deputado federal. E foi candidato a prefeito, a governador, assim como eu também. Então, é alguém que luta pelo povo, é alguém que se dedica. Tem os seus acertos, seus erros, né? As alianças feitas, mas ele está aqui, nesse momento, trazendo toda essa experiência para ajudar a resolver os problemas de Manaus. Isso é muito importante.
E isso, para nós, nos fortalece também. É alguém que traz toda essa experiência para buscarmos solução para os problemas. Nada milagroso, nada mirabolante, nada mágico, mas realista. Enfrentar a questão da saúde, da segurança, da educação, do saneamento, do transporte, do trânsito de Manaus. E ele já administrou também o transporte coletivo, então ele sabe, ele entende do assunto, está preparado para cuidar da cidade de Manaus. E a gente vai estar firme, né? A nossa convenção vai ser agora no final de semana, e depois disso, quando começar a campanha, estaremos nas ruas, conversando com o povo e nas redes sociais, né? Porque é rua e rede, né? Agora na política, assim, é rua e rede, conversando com o povo, levando as propostas e, com certeza, chegando à vitória. Certamente. Nós estamos chegando ao final da nossa live desta quarta-feira no Política em Foco, entrevistando o pré-candidato a vereador de Manaus, Zé Ricardo. Mas antes, pré-candidato, eu queria que o senhor avaliasse a atual gestão do prefeito da cidade de Manaus. O prefeito atual, ele não presta contas de nada, né? Você não tem transparência nenhuma. Você não sabe como é que o dinheiro está sendo gasto. Nós temos aí muitos empréstimos que o prefeito realizou, inclusive um último agora também. Mas se a gente for olhar a retrospectiva dos 4 anos, é de se perguntar, e acho que quase 2 bilhões de reais de empréstimo. O que foi feito com todo esse recurso? Nenhuma obra para melhorar o sistema viário, ou seja, o sistema de transporte, o trânsito. O transporte está tudo abandonado. Então, quando você vai fazer uma avaliação crítica, pé no chão, daquilo que é de responsabilidade da prefeitura, você quase não vê nada. Você não vê construção de casas, anunciou um programa agora, mas porque o Lula, né, ele colocou recurso. Nenhum igarapé foi saneado. Tem uma obra que ele inaugurou agora pela metade ali, o Parque ali dos Gigantes. Não tem uma árvore lá. Nós estamos na cidade que deveria ser a mais arborizada do Brasil, mas não é. E aí é o calor, é o sofrimento das pessoas. Como é que você vai inaugurar um espaço público, que seria um espaço de lazer, um espaço de contemplação, um espaço de aprendizado para as crianças, para todo mundo, mas não tem uma árvore, não tem água, tem o igarapé que passa do lado, o igarapé do Bindu, sem nenhum tratamento, sem nenhum saneamento, sem nada. Então, assim, temos um elenco, claro, de críticas, sempre críticas na linha da ação pública, da política pública, nada contra a pessoa, mas não dá. Essa administração não cuidou da cidade. Por isso que estamos pré-candidato, eu estou pré-candidato a vereador e o Marcelo Ramos a prefeito, para a gente realmente cuidar da cidade de Manaus, cuidar do povo da cidade. Certo, pré-candidato, desde já a equipe do Foco no Fato agradece a sua participação no Política em Foco desta quarta-feira. Quero deixar o espaço aberto para você que nos acompanha no YouTube, para vocês aqui no Instagram, que o senhor deixe as suas considerações finais. Marcos, primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade, pela entrevista, a toda a equipe, a toda a direção. Parabéns pelo trabalho. Da nossa parte, estamos aí nos preparando para começar a campanha, mas todo dia conversando com o povo e recebendo sugestões. E eu queria convidar você que está assistindo, né, essa entrevista, que possa também enviar sugestões, ideias, propostas que eu posso defender agora como pré-candidato, depois candidato e eleito, né, com a graça de Deus e o voto do povo, depois como vereador defender na Câmara Municipal. Você pode enviar através das nossas redes sociais, que é o Zé Ricardo AM, Zé Ricardo AM, Facebook, Instagram e o Twitter, e a gente vai estar defendendo essas propostas. Todo dia eu estou recebendo, mas quem sabe a sua é aquela que vai ser a prioridade, porque todo dia tem ideias novas e interessantes. Então, agradeço a todos que estão acompanhando o dia a dia da nossa pré-campanha e convido para estar junto até o final. Muito obrigado. Muito bem, nós conversamos nesta quarta-feira no Política em Foco com o pré-candidato a vereador de Manaus, Zé Ricardo, pelo Partido dos Trabalhadores. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Convido você a acessar o portal foconofato.com.br para ficar por dentro de todas as notícias nacional e internacional. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.